Doença do beijo, febre glandular. Por que chamada de febre glandular? Porque o vírus, o Epstein-Barr vírus, ele, uma vez contaminado, você vai ser hospedeiro para o resto da vida. Então isso é o que acontece, por exemplo, com os vírus do herpes humano, né? O herpes recorrente, tipo 1, no caso do herpes zoster, varicela zoster vírus. Então você vai virar um hospedeiro para o resto da vida. Está relacionado com o vírus do herpes humano tipo 4, Epstein-Barr vírus, e esse tipo de vírus do herpes humano, ele está relacionado não somente com a mononucleose infecciosa, mas também com a leucoplasia pilosa oral. Com que tipo de patologia tem em relação à leucoplasia pilosa oral? Pacientes com HIV, pacientes desenvolvendo AIDS já. Então esse paciente tem contagem de linfócito TCD4 baixa, tem contagem de carga viral muito alta, ele está com uma imunodepressão importante, e aí ele pode desenvolver aquelas lesões de leucoplasia pilosa oral que acontecem principalmente em região de bordo lingual. É uma doença fortemente associada ao HIV e a VUNESP adora esse tipo de pergunta, doenças fortemente ou lesões fortemente associadas ao HIV, porque tem muitas lesões bucais, candidíase, sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa oral, linfoma não Hodgkin e também o eritema gengival linear. E vira e mexe tem essas perguntas. Além da leucoplasia pilosa oral, linfoma de Burkitt, que é endêmico na África, no continente africano, não acontece, né, nas Américas. Carcinoma nasofaríngeo, alguns carcinomas gástricos, alguns carcinomas hepáticos também pode ter relação com o Epstein-Barr vírus ou o vírus do herpes humano do tipo 4. Então, como que se dá a transmissão? Através de contato íntimo, contato com a saliva contaminada. Então, pode acontecer essa contaminação de criança para criança, é muito comum essa transmissão na idade infantil, mas a grande maioria das crianças não desenvolve, elas se infectam, mas não desenvolvem sintomas ou sinais da doença na infância. Quando acomete pacientes adultos, jovens, adolescentes, aí pode ter um acometimento que a gente vai mostrar quais manifestações clínicas acontecem mais e inclusive estava na pergunta. O hospedeiro, uma vez contaminado, vai ser hospedeiro por toda a vida. A gente não elimina esse vírus, assim como acontece no herpes, né? O herpes do tipo 1, a gente chama de estomatite herpética primária ou herpes recorrente. Quem é contaminado pelo herpes vírus vai ser hospedeiro por restante da vida. Então, em crianças, essa manifestação vai ser geralmente assintomática, essa contaminação, mas no adulto jovem vai poder provocar febre, aumento dos linfonodos, linfadenopatia, faringite, tonsilite, amidalite. Então são manifestações clínicas inespecíficas, não é específico da mononucleose infecciosa, pode acontecer em muitas outras doenças virais. Fadiga prodrômica, antes mesmo da manifestação de febre, antes mesmo da linfadenopatia, faringite, tonsilite. Essa fadiga prodrômica vem antes das manifestações outras relacionadas à mononucleose infecciosa. Mal-estar e anorexia até 2 semanas antes da febre. Então, esses pródromos podem acontecer antes da própria manifestação da doença. Então, 2 semanas é muito tempo antes da própria manifestação da mononucleose. Então, característica das lesões intrabucais, petequias. Petequias em palato duro e palato mole. Quando colocou no enunciado petequias em palato duro e palato mole, foi muito direcionado para mononucleose infecciosa. O que também foi muito importante? Teste de Paul Bunyan. Pode acontecer também, além das petequias, manifestações como a gengivite ulceronecrosante ou a periodontite ulceronecrosante mais raramente. Então pode se manifestar não só como petequias, mas também como GUM, antigamente conhecida como GUNA. Diagnóstico clínico é importante com essas manifestações, tonsilite, faringite, petequias em palato duro, manifestações parecidas com GUM, e todas aquelas manifestações inespecíficas, com febre, prostração, mal-estar. Tudo isso juntando pode dar o diagnóstico clínico de mononucleose infecciosa. Mas para a confirmação diagnóstica é importante usar um exame laboratorial com a utilização dos anticorpos heterófilos de Paul Bunyan. Isso é um exame específico para mononucleose infecciosa e vai dar o diagnóstico, se positivo, para mononucleose infecciosa. Então é muito importante esse teste, por isso não à toa está no enunciado da questão e
foi já, como eu já falei, também questão em Sertãozinho, em 2017. Além disso, o paciente apresenta linfocitose. O que é linfocitose? Aumento do número de linfócitos. Então aumenta no leucograma, na contagem dos glóbulos brancos ou das células brancas de defesa, há um aumento do número de linfócitos, que a gente chama de linfocitose. Como a gente chamaria, por exemplo, uma diminuição dos linfócitos? Linfopenia, por exemplo. Tratamento é um tratamento sintomático. Não existe uma medicação que seja efetiva, um antiviral que seja efetivo contra o Epstein-Barr vírus. Então é uma medicação sintomática, tratamento sintomático, com antipiréticos que não contenham ácido acetil salicílico, ou anti-inflamatórios não esteroidais também podem ser utilizados para os sinais e sintomas da mononucleose infecciosa. Como que se manifesta clinicamente, né? Através de petequias, aqui principalmente no palato duro. E além disso, das petequias, o paciente pode ter inflamações importantes nas tonsilas amidalianas, isso junto com todas as outras características, como linfadenopatia, febre, prostração, faringite, podem fechar o diagnóstico e, claro, utilização do teste de Paul-Bunyan para a mononucleose infecciosa. Então essa foi a parte, a gente falou da questão de mononucleose infecciosa, que é uma doença viral relacionada com herpes vírus do tipo 4 ou Epstein-Barr vírus, e o teste importante para a identificação desses pacientes, quando positivo, é o teste de Paul-Bunyan. E aí vai ficar muito fácil para você fechar uma questão assim. Agora, se você não sabe esse tipo de teste, já complicaria, porque seria chute, você teria 5 alternativas e, não sei, uma questão difícil, não era uma questão fácil, teria que chutar. Então, bem difícil a questão, mas uma vez você sabendo do teste de Paul-Bunyan, uma vez sabendo das características de petequiae relacionado com outros sinais e sintomas inespecíficos de doenças virais, isso tem relação com a mononucleose infecciosa ou relacionada com Epstein-Barr vírus ou vírus do herpes humano do tipo 4. Vamos agora para uma outra questão